Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero te ensinar sobre os 10 passos para você começar a fazer suas customizações de tênis. Aqui vamos explicar desde o mais simples até o mais avançado de tudo que você precisa fazer e executar e principalmente dominar para conseguir fazer suas customizações de tênis de forma simples, prática e eficiente. Acompanhe esse vídeo até o final, assim você vai entender todos os detalhes e todos os passos necessários que você deve executar para conseguir ter um resultado com acabamento final profissional dos seus tênis no dia a dia para os seus clientes. Para começar uma customização de tênis, você vai precisar entender sobre os equipamentos e os produtos. Aqui eu separei em duas fases, como fase iniciante e fase um pouquinho mais avançada, onde você consegue fazer trabalhos mais complexos. Para começar, falando sobre os equipamentos mais básicos e produtos que você deve ter para começar na sua customização de tênis ou na pintura dos seus tênis, você deve ter um aerógrafo, um compressor, tintas, pincéis e também as fitas adesivas, que são fitas para você fazer a proteção ali da sola do tênis, enfim, essas partes mais onde você não necessariamente deve pintar. E caso você queira elevar o nível da qualidade dos seus trabalhos, aí sim você vai ter que partir para adquirir uns equipamentos que vai facilitar na execução dos seus trabalhos, permitindo você cortar seus stencils em acetato ou até mesmo nos vinil, que são os adesivos. O equipamento geralmente que você pode encontrar mais acessível é a Silhouette, ou você pode adquirir um outro produto parecido, porém com um nome diferente, que se chama plotter de recorte. Ambos têm a mesma funcionalidade, só que cada um desses modelos de equipamento vai ter uma área de corte diferente. As máquinas Silhouette, elas têm uma área de corte muito inferior às plotter de recorte e a configuração já é totalmente diferente, permitindo você ali utilizar esse equipamento para fazer trabalhos mais pontuais. As plotter de recorte já é mais para a linha industrial, para a linha mais de produção mesmo, e permite você utilizar aí com muito mais facilidade ambos os equipamentos. Então, independente da escolha que você optar, esse é o equipamento necessário que você deve ter para fazer trabalhos mais complexos aí na pintura de tênis. A segunda etapa que você deve executar para fazer as pinturas dos seus tênis com qualidade é a preparação do tênis. Muitas pessoas ficam em dúvida ali na hora de fazer a preparação do tênis e muitas delas não fazem a preparação de forma correta. E o primeiro passo que você deve fazer é fazer uma limpeza do seu tênis para remover qualquer vestígio de gordura, impureza, resíduos de sujeira, enfim. Você deve fazer uma limpeza completa e depois você fazer uma aplicação de uma tinta de uma camada super fina para você conseguir não só riscar na superfície do tênis com um lápis de escrever, como também você conseguir ter maior resistência da tinta das próximas camadas. Assim, quando você faz o seu trabalho, ele acaba não descascando quando você cola um vinil ou até mesmo quando você faz ali um processo de pintura com um pincel. Isso torna a resistência da tinta muito maior e isso garante que o seu trabalho tenha muito mais durabilidade. Depois de você ter feito a preparação do seu tênis, aí sim você vai partir já para executar a próxima etapa, que é a execução das primeiras cores do seu trabalho. Dependendo do layout que você tiver em mãos, você vai ter que ter sempre uma base de uma cor, seja ela independente da cor, mas seja ela em lugares pontuais ou até mesmo no tênis por completo. Isso, você executando essa pintura base na primeira etapa do seu processo, isso torna que você faça o trabalho de forma mais rápida, poupe material, então você não desperdiça fitas adesivas, você não desperdiça tinta e isso faz com que você mantenha a qualidade do seu trabalho em alto nível. Esse processo de pintura base não só permite que você acelere o processo de pintura, como também faz com que você ganhe ali muito mais tempo depois no processo de retoque, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Esse processo base, ele é fundamental para você conseguir ter um processo de pintura mais eficiente, principalmente quando você tem vários tênis com o mesmo
no layout. Então, você executando essa etapa como terceira fase, isso vai fazer com que você ganhe muito mais tempo e consiga fazer os seus trabalhos de forma muito mais profissional. Quando você tiver com o seu tênis ali com uma pintura já base feita, aquela primeira cor inicial, aí sim você vai começar a executar os desenhos secundários. Esses são desenhos que, dependendo do layout, você vai ter ali mais como um desenho de background, um desenho complementar ao desenho principal. Isso vai ficar mais fácil, mais evidente no layout que eu vou te mostrar aqui. Esse layout ele tem alguns desenhos secundários que faz com que o nosso trabalho tenha um pouco mais de vida. E nessa etapa é onde você executa esse tipo de desenho. Assim você garante melhor acabamento no seu trabalho e depois, quando você for fazer o seu desenho principal, aí sim você já vai ter uma base ali pronta e totalmente isolada do processo de pintura. E esse processo ele é muito bom, principalmente para quando você tem um projeto que tem vários desenhos. Assim você separa o seu trabalho em várias camadas. Separando em várias camadas, cada camada vai ser um tipo de pintura. Então, conforme você vai protegendo áreas isoladas do tênis, você já vai executando esses desenhos. Assim, quando você remover as fitas adesivas que protegem ali a área do tênis, você já consegue ter um processo de acabamento 100% e muito mais rápido. Então, você ganha tempo no processo de pintura, você economiza material e, principalmente, você diminui a margem de erro no processo de pintura como um todo, pois você vai fazer trabalhos específicos em locais específicos. Dessa forma, você vai conseguir ali ter uma abrangência maior no acabamento do seu trabalho e, principalmente, o acabamento ele fica muito mais refinado do que você não seguindo um processo de pintura como esse, em camadas. Agora, na etapa 5, vou te explicar um pouco como você acelera o processo de pintura. Nessa parte, você vai ter que entender um pouco mais sobre as camadas que eu expliquei no passo anterior. Assim, você vai conseguindo identificar quando executar cada tipo de desenho. Dessa forma, você entendendo como aplicar cada tipo de desenho no momento certo, então você vai conseguir utilizar o vinil do seu stencil naquele momento, você vai conseguir reutilizá-lo caso seja necessário e, principalmente, você vai conseguir proteger áreas do seu desenho onde não pode ser pintadas. Assim, você vai conseguir evitar aqueles erros ou até mesmo de, quando você colar o seu adesivo, ter que remover ele para você poder fazer uma pintura por cima naquela região que muitas das vezes você, trocando a ordem ou a sequência da forma como você iria pintar, você não necessariamente teria que remover esse vinil ou esse stencil. Com base nesse processo, você consegue acelerar o seu processo de pintura e, principalmente, garantir que o acabamento ele não fique com muito overspray ou aquelas manchas que geralmente acaba acontecendo quando você faz uma pintura com aerógrafo. Essas manchas elas acabam aumentando o seu trabalho no final do processo, onde você tem que fazer os retoques e os ajustes finais na hora de você fazer pois assim você, no processo de finalização, você consegue ali melhorar o acabamento por completo do seu trabalho. Depois de você ter feito ali os processos de pintura dos seus desenhos complementares, feito ali a pintura base no tênis, aí sim você já vai partir para o desenho principal, que é a nossa sexta etapa. Dessa forma você vai conseguir garantir que na execução do seu trabalho você não tenha que se preocupar com áreas secundárias. Áreas secundárias é onde geralmente você tem apenas uma cor chapada na superfície, onde você tem alguns desenhos bem específicos, pontuais. Esses são os desenhos secundários. Depois que você fez toda essa parte inicial, aí sim você vem fazendo o seu desenho principal. É onde está o foco de todo o seu trabalho na customização do tênis. E para você executar esse trabalho, você pode usar tanto o stencil cortado em vinil, que é posicionado na superfície e depois que você pinta, faz ali a execução do seu trabalho, você remove esse vinil e perde ele, ou você pode utilizar os seus stencils cortados em acetato. Esses stencils geralmente são reutilizáveis, muito mais do que uma vez, assim você consegue fazer múltiplas vezes o mesmo desenho, utilizando o mesmo stencil. Porém, a diferença e a dificuldade de cada um torna muito mais difícil do que uma do outro. Alguns casos você vai usar o fixo, que é o do vinil, outros casos você vai usar o solto, que é o do acetato. Dependendo do tipo de stencil
stencil que você for utilizar, uns pode levar mais tempo no processo de pintura, outros pode levar menos tempo. Tudo vai depender do desenho e do layout que você definiu aí para executar no seu tênis. Um outro ponto também muito importante nessa etapa desse processo é você gerar muito overspray na sua pintura, caso você faça com um aerógrafo, pois devido à costura tem um certo relevo nas costuras entre uma camada e outra do tênis, e isso acaba fazendo com que o seu stencil ele não fixe muito bem na superfície, gerando muito retoque. Então esse processo você deve tomar o máximo de cuidado para você não ter muito retoque, pois isso pode agravar mais para frente, fazendo com que o seu trabalho leve o dobro do tempo para ser executado. Assim você consegue otimizar não só o seu tempo, como também na economia de material para executar o mesmo trabalho. Um outro ponto importante também é o tempo de secagem da tinta, pois algumas tintas à base de água ela tende a ter um tempo de secagem muito maior. E se você não souber como trabalhar com essa tinta, principalmente se você aplicar no aerógrafo, você pode não só gerar muito retoque, como também você pode gerar outros problemas no acabamento do seu trabalho. Então tome cuidado na hora de utilizar a tinta no seu aerógrafo, principalmente a base de água, pois dependendo da forma como você utilizar, você pode acabar trazendo outros problemas ou ao invés de uma solução pontual ali para executar o seu trabalho. Se necessário, procure acelerar a secagem com um soprador térmico, assim você garante que na execução ali do processo de pintura, você acabe não esbarrando a mão na tinta e contaminando outras regiões do seu tênis. Dessa forma, você vai garantir ali que o seu acabamento do seu trabalho seja impecável. Agora, na sétima etapa do processo de pintura dos seus tênis, aqui eu vou dar um complemento muito importante para você trazer um melhor resultado nos seus trabalhos, que é o que? Essa etapa ela não é obrigatória. Alguns layouts você acaba não executando essa etapa, devido o layout ser muito simples ou até mesmo ser uma pintura mais chapada, uniforme na região ali do tênis. Essa etapa é mais para quando você tem um trabalho cheio de elementos e você quer deixar ele bem parecido com a referência. Então imagina que você tem ali um desenho principal, tem vários desenhos secundários, então cada etapa você já executou, porém você percebeu que ao remover ali e finalizar o seu desenho principal, você viu áreas em aberto que você pode complementar com outros desenhos relacionados àquele tema. Essa etapa então você pegaria para executar esses desenhos. Assim você vai conseguir fazer com que o seu trabalho tenha muito mais elementos na superfície, deixando um trabalho rico em detalhes. Essa etapa ela é muito importante para quando você quer fazer com que o seu trabalho pareça muito mais complexo do que ele pareça ser. Assim, então, você consegue complementar utilizando outros desenhos relacionados ao tema que você está executando naquele tênis, para deixar o seu trabalho com muito mais detalhes e muito mais elementos na superfície. Agora, na oitava etapa do processo de pintura, você vai se concentrar apenas no conserto das falhas que pode ter gerado na execução das suas pinturas com stencil, seja ele fixo ou solto. Essa etapa é onde você vai utilizar 90% do seu tempo o pincel, justamente para você corrigir no mínimo detalhe todos os problemas que foi gerado devido à pulverização da tinta no aerógrafo. Isso é muito comum para quando você faz pintura com aerógrafo. Caso você venha fazer pintura com pincel apenas, aí você já não vai ter tanto retoque assim como utilizando o aerógrafo. Porém, você tem que tomar muito cuidado para sua pintura não ficar muito grosseira e uma camada muito grossa de tinta, pois aqui pode gerar um outro problema de acontecer de descascar caso você precise fazer uma lavagem ou do cliente precise fazer uma lavagem, uma limpeza ali no tênis, caso necessário. Essa etapa ela é fundamental para, se você faz uma pintura com aerógrafo, vir retocando próximo às costuras do tênis, pois ali é onde tem a maior quantidade de overspray, né, que é uma tinta que acaba passando para os cantos e contaminando outras regiões do seu tênis ou dos seus desenhos. Então, se concentra nessa etapa apenas em corrigir esses detalhes e assim você vai garantir que o seu trabalho tenha um acabamento bem profissional. O mais importante desse processo é você utilizar o aerógrafo e, caso seja necessário, utilize uma tinta à base de água, justamente porque a tinta à base de água ela tem uma composição que facilita ali na hora de você fazer esses retoques, mas se caso você queira utilizar uma tinta à base de solvente, procure sempre manter a tinta mais homogênea possível ali no recipiente, pois ela tende a ter uma secagem muito mais acelerada e isso pode
pode gerar outros problemas na hora que você faz esses retoques no seu tênis. Na nona etapa, você vai realizar a aplicação do verniz no seu trabalho, no seu tênis, ali para finalizar por completo a execução do seu desenho. A aplicação do verniz ela é muito importante para garantir que o seu trabalho ele tenha uma durabilidade dobrada, que significa que se a pessoa, se o cliente, ele vem a realizar uma limpeza ali no tênis, uma lavagem, a tinta ela tenha maior resistência durante esse processo, fazendo com que o seu trabalho não se descasque, não fique manchado e não perca a coloração. Então é muito importante você aplicar o verniz e o mais importante ainda é você aplicar utilizando o aerógrafo. Assim fica uma camada bem fina, bem simples e mantém o acabamento do seu trabalho bem homogêneo. Assim você vai aumentar a qualidade do seu trabalho, você vai melhorar a tonificação da tinta, o pigmento da tinta ele fica muito mais visível e assim você consegue um acabamento bem legal. Então procure aplicar o verniz sempre nos seus trabalhos para garantir um acabamento bem legal. Independente se você usa aí um verniz à base de solvente ou à base de água. Geralmente eu gosto de utilizar a base de água e o mais importante, se você utilizar um verniz à base de água no aerógrafo, procure tomar cuidado na aplicação para não escorrer, pois com a aplicação com aerógrafo você tem uma margem muito mais alta desse verniz acabar escorrendo. Então aplique camadas bem sutis, deixe secar ele naturalmente, depois aplique outras camadas se necessário, assim você vai garantir um acabamento bem legal nos seus trabalhos. A 10ª etapa são dicas importantes para você conseguir trazer outros clientes a adquirir o seu trabalho. Nesse processo você vai fazer, ou melhor, durante todo o processo de execução do seu trabalho é muito importante que você registre fotos, registre vídeos e procure se concentrar muito na qualidade dessas fotos e desses vídeos. Procure fazer time-lapses dos seus trabalhos, que é aqueles vídeos mais rápidos, vídeos acelerados. Se você acessar o Instagram, você vai ter várias referências com base em vídeos time-lapse. Você vai conseguir ter também vídeos time-lapses de pontos pontuais do processo de pintura. Por exemplo, quando você estiver fazendo o seu desenho principal, você pode ali gravar 30, 40 segundos daquele vídeo, dar uma acelerada nele e assim você vai conseguir republicar no seu Instagram, no seu Facebook e assim atrair outras pessoas a conhecer o seu trabalho. Essa parte é muito importante para você conseguir sempre manter esse ciclo de realização do seu trabalho. Assim você vai garantir que outras pessoas procurem te conhecer e procure adquirir os seus trabalhos. Então mantenha sempre fotos de boa qualidade, procure organizar um cenário na hora de tirar essas fotos. Assim você vai ver muitas outras pessoas vai te procurar para comprar ali uma customização de um tênis com você. Então se você seguir todos esses passos, você vai conseguir no final ter um trabalho ali profissional e impecável. Agora eu te expliquei o meu método de executar os desenhos em um tênis. Com esse método você vai conseguir reproduzir qualquer tipo de layout, seja ele um layout simples ou um layout mais avançado, onde tem desenhos com vários elementos. Esse processo eu pensei e apliquei ele de forma muito objetiva para você conseguir não só fazer um trabalho pontualmente, como você fazer uma linha de produção ali, caso você tenha vários tênis com o mesmo layout. Esse processo ele não só vai acelerar o seu processo de pintura, como também vai fazer você economizar em material na utilização aí no seu dia a dia. Aplique essas técnicas e você vai ver o resultado final em poucos dias. É muito importante, se caso você quiser se aprofundar mais detalhadamente, eu vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição desse vídeo. Lá eu vou te explicar como você monta e desmonta o seu aerógrafo, como você prepara as suas tintas, seja ela à base de água ou base de solvente, como você faz as primeiras pinturas utilizando stencil cortado em papel A4, stencil cortado em acetato, stencil cortado em vinil para você reutilizar, como você faz a preparação da superfície no seu tênis, enfim, eu vou te explicar detalhadamente todo esse processo, detalhadamente, para você conseguir reproduzir seus trabalhos independente da superfície, seja ela uma superfície mais automotiva, em capacete, peças de moto, carro, ou até mesmo em superfícies como o tênis em si, pois o processo de pintura é o mesmo, o que vai mudar apenas é a preparação e o tipo de material que você vai utilizar. Seguindo esse processo, esse método
essa metodologia, você vai conseguir um resultado final profissional. Caso você queira se aprofundar, é só acessar o link aqui na descrição do vídeo. Caso você fique com alguma dúvida referente a esse processo de pintura, me diga aqui nos comentários e o mais importante, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E nos vemos na próxima aula.